E aí, galera do sexto ano, bom dia. Sou o professor Kleber Guedes. Vamos começar mais uma aula. Sou o professor de Língua Portuguesa e Produção Textual aqui do Centro Educacional Construir. O conteúdo de hoje é gramática, pronomes. Então, a aula de hoje vai ser sobre a classe gramatical variável pronome. Como a gente sabe, existem 10 classes de palavras na língua portuguesa, tá bom? É um assunto que está referente à morfologia, certo? Então, na sua gramática, você encontra esse conteúdo no dia, e depois você vai em classes de palavras, e em seguida você vai encontrar o pronome, que é uma classe gramatical variável. Definição dos pronomes. Primeiro nós vamos identificar o conceito de pronome. Vamos começar aqui com um texto, com analogia. Uma formiga sedenta veio à margem do rio para beber água. Para alcançar a água, a formiga devia descer por uma folha de grama. Quando assim fazia, a formiga escorregou e caiu dentro da correnteza. Uma pomba, pousada numa árvore próxima, viu a formiga em perigo. Rapidamente, a pomba arrancou uma folha da árvore e deixou a folha cair no rio, perto da formiga. E a formiga pôde subir na folha e flutuar até a margem. Logo que alcançou a terra, a formiga viu um caçador de pássaros. O caçador de pássaros se escondia atrás de uma árvore com uma rede nas mãos. Vendo que a pomba corria perigo, a formiga correu até o caçador e mordeu o calcanhar do caçador. A dor fez o caçador largar a rede e a pomba fugiu para um ramo mais alto. De lá, a pomba arrulhou para a formiga. Obrigada, querida amiga. Uma boa ação se paga com outra. Essa foi uma fábula de Esopo. Agora a gente também tem uma história em quadrinho. Mãe, um cachorro me derrubou e roubou o Haroldo. Eu tentei pegar ele, mas não consegui. Agora eu perdi meu melhor amigo. Bem, Kelvin, se você não carregasse esse tigre para todo canto, para tudo quanto é canto, esse tipo de coisa não aconteceria. E o garoto responde: não há nenhum problema tão terrível que você não possa adicionar um pouco de culpa e tornar ele ainda pior. Ora, todos os textos que a gente leu, eles são compostos, também por pronomes. Então, os pronomes eles estão presentes em todos os textos que a gente lê, eles estão presentes na nossa fala, eles fazem parte do nosso idioma, é uma das classes gramaticais que nós mais utilizamos, mesmo sem saber. Então, primeiro vamos para o conceito de pronome. Pronome é a classe de palavra que substitui ou acompanha um substantivo. São importantes elementos coesivos porque retomam partes substituindo substantivos e expressões, evitando sua repetição desnecessária. Também são fundamentais para o sentido, coerência do texto, pois dão informações importantes ao leitor, sendo usados para se referir a ele, indicar as pessoas, expressar quantidade, localizar seres, objetos e entre outras coisas mais. Então, o pronome serve para isso tudo. Vamos ver a classificação dos pronomes. Então, dependendo do ponto de vista, segundo o qual ele é analisado. Definição de pronome. Nós temos a definição morfológica, sintática e semântica do pronome. Primeiro vamos para a definição morfológica. Variável e flexiona-se em gênero, número e grau. Quando a gente fala em morfológico, a gente está falando da divisão das classes gramaticais. O pronome ele sofre flexão de gênero, masculino e feminino, de número, singular e plural, de grau, pode ser aumentativo, diminutivo, tá bom? Existe também a definição sintática do pronome, ou seja, nessa situação, o pronome ele é acessório dos substantivos, ele vem acompanhando, E tem a definição do pronome semântica, substitui ou retoma um substantivo. Então,
São 3 situações em que a gente pode analisar os pronomes. Olha, nós temos os pronomes pessoais, de tratamento, indefinidos, demonstrativos, possessivos e interrogativos. Os pronomes pessoais substituem os substantivos e representam as pessoas do discurso, indicando quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Nós temos aqui uma situação onde a garota diz: eu não valho nada. Perceba que o pronome é o eu. Ela está referindo-se a ela própria, tá bom? Então, é uma situação de pronome pessoal. Para quem não lembra, os pronomes pessoais, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, são aqueles pronomes do caso reto que a gente usa, por exemplo, para conjugar os verbos. Para exemplificar ainda mais, nós temos aqui o quadro dos pronomes pessoais. Nós temos aí os pronomes retos e oblíquos. Eles são divididos em primeira, segunda e terceira pessoa do singular e em primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Primeiro vamos para os pronomes do caso reto, que, como eu já disse, são aqueles que nós usamos para conjugar os verbos eu, tu, ele ou ela, nós, vós e eles ou elas. E os pronomes do caso oblíquo: me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, a, se, lhe, ele, ela, si, consigo, nos, nós, conosco, vos, vós, convosco, os, as, lhes, se, eles, elas, si, consigo. E agora a gente chega nos pronomes de tratamento. Ó. Perceba que a gente está subindo aqui nas barras. Ó. A primeira barra foi pessoal, agora o pronome de tratamento. Essa barrinha branca. Pronome de tratamento. São utilizados quando nos dirigimos a alguém. Conforme a situação de uso, podemos utilizar um pronome de tratamento mais ou menos formal. Nós temos a situação aqui, ó, a menina dizendo: eu não valo nada. Aí, em primeiro lugar, não se diz eu não valo nada, é eu não valho nada. Em segundo lugar, não é verdade. Você vale muito, quer dizer, vale muito. Agora, o pronome que foi usado foi o você, é um pronome de tratamento. Normalmente a gente usa o você quando a gente vai falar com uma pessoa próxima, bom? Uma pessoa do qual a gente tem intimidade, ou quando não precisa de uma situação formal. Os pronomes de tratamento, a gente vai ver aqui uma tabelinha com vários pronomes de tratamento. Então, pronome de tratamento depende de com quem você está falando e qual situação você está. Existem situações que você deve ser mais formal e existem situações onde você deve falar informal. Quadro dos pronomes de tratamento. Então, nós temos aqui os pronomes você, vossa alteza, vossa eminência. São vários pronomes aqui. Ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver o nome do pronome, certo? E em seguida o emprego, né? Quando que ele deve ser utilizado. Primeiro, ó, você, em um tratamento familiar, né? Ali era a mãe falando com a criança. Você também a gente usa para um amigo nosso. Vossa Alteza é usado para príncipes, princesas e duques. Vossa Eminência, cardeais. Vossa Excelência, altas autoridades. Vossa Magnificência, reitores de universidades. Vossa Majestade, reis imperadores. Vossa Meretíssima, usado por juízes de direito e é usado por extenso, tá bom, galera? Não tem abreviação para Vossa Meretíssima. Vossa Reverendíssima, usado para se referir a sacerdotes. Vossa Senhoria é usado para referir-se a um tratamento cerimonioso. E Vossa Santidade é para referir-se ao Papa. Pronomes indefinidos são aqueles que se referem à terceira pessoa do discurso de modo impreciso. Nós temos aqui as situações. Você já se deu conta de que em todo mundo só existe uma você? Aí mais pai. Só uma.
você é uma raridade. Podem existir outras pessoas parecidas, mas você mesma, só existe uma. Se algum dia aparecer outra, você na sua frente, você pode dizer é falsa. Então, agora a gente tem os pronomes indefinidos, quando eu não estou especificando a pessoa ou o objeto do qual estou me referindo. Porque algum pode ser qualquer um, certo? Outra também pode ser qualquer um, não estou especificando qual é. Mas a gente vai ver aqui a tabela com os exemplos. Quadro dos pronomes indefinidos. Nós temos os pronomes variáveis, como algum, alguma, alguns, algumas. Perceba que eu não especifico qual é. Eu digo algum. Algum é algum qualquer. Então, pronome indefinido é isso. É para a gente falar de uma situação qualquer. Nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas. Todo, toda, todos, todas. Outro, outra, outros, outras. Muito, muita, muitos e muitas. Pouco, pouca, poucos e poucas. Certo, certa, certos e certas. Vário, vária, vários e várias. Tanto, tanta, tantos e tantas, quanto, quanta, quantos e quantas, qualquer e quaisquer. E os invariáveis é só essa listinha aqui, ó. Alguém, ninguém, tudo, outrem, nada, cada, algo e quem. Por exemplo, ó, alguém procurou por você. Eu não sei quem é esse alguém, é indefinido, certo? Eu não estou especificando quem é aquela pessoa. Agora, a gente chega nos pronomes demonstrativos. Já estamos no quarto tipo de pronome ali na barra. Ó, pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos situam uma pessoa ou algo no espaço, no tempo ou no próprio texto em relação às 3 pessoas do discurso. Só na minha aula são 7, mas são outras Marias. São iguais a mim, 2 olhos, um nariz, mas essa pintinha aqui, nenhuma delas tem. Aí continua, né, a história. Pronomes demonstrativos é para, claro, você demonstrar algo. No caso aqui ela está demonstrando, ela está usando o termo essa para demonstrar a pintinha que ela tem no seu rosto. Vamos analisar aqui o quadro dos pronomes demonstrativos. Então, ó, as variáveis este, esta, estes e estas. Ainda temos nas variáveis esse, essa, esses e essas. Temos aquele, aquela, aqueles e aquelas. Nas invariáveis isto, isso e aquilo. E lembrando que esses pronomes eles estão na sequência de primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Agora a gente vai para os pronomes possessivos. Os pronomes possessivos são pronomes que indicam posse. Foi direto para seu quarto, pegou seu ursinho e se atirou na cama, onde ficou deitada emburrada. A mãe de Maria foi ver se estava sentindo alguma coisa. Não estava. Perguntou o que era então. Nada. Então, pronome demonstrativo, ó, o seu, indica de quem é o ursinho. Tá bom? Então, pronome possessivo vai ser aquela palavra que indica de quem é o objeto. Quem possui aquele objeto. Quem é o dono de alguma coisa. Quadro dos pronomes possessivos. Então, nós temos aqui, primeira pessoa, no singular, meu, minha, meus e minhas. Primeira pessoa, segunda pessoa do singular, teu, tua, teus e tuas. Terceira pessoa do singular, seu, sua, seus e suas. Primeira pessoa do plural, nosso, nossa, nossos e nossas. Segunda pessoa do plural, vosso, vossa, vossos e vossas. E terceira pessoa do plural, seu, sua, seus e suas. Pronomes interrogativos. Os pronomes interrogativos são as palavras que se introduzem às frases interrogativas, ou seja, o pronome interrogativo ele é usado para fazer uma pergunta
como o próprio nome diz, uma interrogação. Um dia, Maria chegou em casa da escola muito triste. Aí vem a interrogação, né? O que foi? Ela pergunta. Mas Maria nem quis conversar. Então esse o que foi, o que aí faz parte de um pronome interrogativo. É usado quando a gente vai realizar uma pergunta, uma interrogação. Quadro dos pronomes interrogativos. Nós temos variáveis, qual, quais, quanto, quanta, quantos e quantas, e invariáveis, o que e o quem. Os pronomes e a coesão. Emprego de mecanismos linguísticos que permitem a relação entre as partes de um texto. Coesão. Trata-se da ligação, da conexão entre as palavras de um texto por meio de elementos formais, que assinalam o vínculo entre os seus componentes. A coesão textual pode se estabelecer por meio de diversos elementos linguísticos. Dentre esses elementos, os pronomes assumem grande relevância, principalmente pelo fato de ser, por meio deles, que se faz a retomada do referente, isto é, aquilo a que o texto se refere. Todos os tipos de pronome podem funcionar como recurso de referência a termos ou expressões anteriores empregados. Para entrar neste livro, quando se é jovem e mais tarde. Então vamos ver aqui um texto, né? E logicamente nesse texto nós vamos encontrar diversos pronomes. Então, é importante conhecer o passado para compreender melhor o presente, para saber em que estamos dando continuidade ao passado, em que estamos nos separando do passado. Os historiadores perceberam que compreendiam melhor o passado e podiam explicar o passado melhor, particularmente para as crianças e os jovens, quando dividiam o passado em sucessivas épocas, cada uma das sucessivas épocas com características das épocas. Em relação à época que chamamos de Idade Média, temos dois problemas: duração da Idade Média e significado da Idade Média, pois existe uma interpretação favorável e outra desfavorável do período Idade Média. A Idade Média inspirou romances históricos aos escritores, entre os quais alguns tiveram grande sucesso, e filmes aos cineastas, desde que existe cinema, fascinando os espectadores, particularmente as crianças. Mais uma razão para tentar explicar a vocês o que foi a Idade Média e o que a Idade Média deve representar para nós. Então, nesse texto, a gente tem aí a presença de pronomes demonstrativos, né, de pronomes dos mais variados tipos, porque o pronome ele vai estar presente em todos os textos, né, que a gente construir na língua portuguesa. É impossível, né, você construir um texto, né, desse tamanho sem que haja pronomes. Pronome como elemento coesivo. Então, primeiro, elementos coesivos são responsáveis também por retomar ou até mesmo antecipar informações, termos, palavras ou frases dentro de um texto. Então, nós temos os pronomes anafóricos e os pronomes catafóricos. Primeiro, os pronomes anafóricos retomam elementos. Fui professora durante minha juventude, mas já não o sou agora. E os catafóricos antecipam ideias. Quando saí de casa, meu pai me disse isto, né? Seja bom, ame o próximo e respeite a vida. Pronome como elemento coesivo. A duplicidade de sentido, seja de uma palavra ou de uma expressão, dá-se o nome de ambiguidade, que é a falta de clareza expressa pelas ideias de um enunciado, ou de um texto qualquer. Empregando um pronome de maneira inadequada, pode ser caracterizada como ambiguidade. Exemplos, aí nós temos: Gabriela pegou o estojo vazio da aliança de diamantes que estava sobre a cama. Aquela velha senhora encontrou o garotinho em seu quarto. João, não adianta você ir à casa de Paulo, pois ele saiu com a sua mãe. O parlamentar disse ao colega que ele não poderia assinar o requerimento. Então,
O pronome como elemento coesivo, ele liga as palavras, liga as ideias, certo? O pronome como elemento de coesão, ele ajuda no texto ficar, como é que eu posso dizer? Coerente, né? O texto fica coerente. Você lê o texto e você observa que as ideias estão organizadas, muito porque os pronomes foram bem empregados. Bom, nessa aula a gente vai estudar na parte da gramática, a revisão ortográfica, acentuação, sílabas tônicas, que é um conteúdo que vocês já estudaram nas séries anteriores. A gente vai agora relembrar esse assunto. Então vamos lá, gramática, revisão ortográfica. Posição da sílaba tônica. Ou seja, a gente vai estudar a acentuação gráfica das palavras proparoxítonas, das palavras paroxítonas e das palavras oxítonas. Vamos estudar por que a nomenclatura dessas palavras, certo? E como que funciona. Quando que uma palavra é oxítona, quando que é paroxítona e quando que é proparoxítona. Então vamos lá. Revisão de classificação silábica. De forma geral, uma sílaba é um conjunto de fonemas. E aqui entre parênteses nós temos o conceito de fonemas, né? O que é fonema? São as menores unidades sonoras que constroem uma palavra. Quando a gente fala de fonema, nós estamos falando de som, da menor unidade de som que eu posso obter em uma palavra. E esses fonemas são formados por vogais e consoantes, que são pronunciados num só impulso de voz. Ou seja, o A tem o som dele, o B tem o som dele, certo? Podemos classificar uma palavra e sua sílaba de acordo com sua tonicidade, ou seja, de acordo com a sílaba tônica. Quando a gente fala em sílaba tônica, nós estamos falando daquela sílaba que é pronunciada com maior intensidade, certo? Com maior tom de voz. E também uma palavra ela pode ser classificada pelo número de sílabas, ou seja, se só tem uma sílaba, se só tem duas, três, quatro ou mais. São as formas que a gente pode classificar as palavras também. Revisão de classificação silábica. Ora, primeiramente nós temos aqui essa simbologia, né, que até se assemelha aqui a uma aula de ciências, né, que tem aqui o corpo humano. Mas, galera, essa gravura que aparece é exatamente para a gente entender como que a gente consegue pronunciar os sons da nossa fala, certo? Trato respiratório superior. Nós temos a nossa cavidade nasal, nós temos a faringe, temos a laringe, temos o trato respiratório inferior, a traqueia, o brônquio principal, o pulmão. É o nosso sistema fonador, certo? Nós também temos nossos dentes, a língua, os lábios, o céu da boca. Tudo isso é necessário para que a gente consiga pronunciar os sons que a gente fala, para que a gente consiga falar, certo? Nós precisamos do nosso sistema fonador. Então, ó, continuando agora. Ao lado aqui nós temos o texto. As palavras podem ser classificadas também quanto ao número de sílabas. Palavras de uma sílaba só são chamadas de monossílabas, né? Quando ela só tem uma sílaba, por exemplo, pé, né? Uma palavra que só tem uma sílaba. Duas sílabas são chamadas de dissílabas, por exemplo, né? Café, uma palavra que tem duas sílabas, então ela é dissílaba. Também temos as palavras formadas por três sílabas, que são as trissílabas. Por exemplo, né, a palavra médico tem três sílabas, então ela é trissílaba. E temos as palavras formadas de quatro ou mais sílabas, que são chamadas de polissílabas. Vamos aqui pensar em uma, por exemplo, matemática. Tem mais de quatro sílabas, então a palavra polissílaba.
Revisão de acentuação. Cada palavra é formada por sílabas. A sílaba se diz tônica quando pronunciada com maior intensidade que as demais. Sim, sim, quando a sílaba é pronunciada com mais força, com mais tonicidade, ela é a sílaba tônica. Por exemplo, na palavra café, a sílaba tônica é o fé. É a sílaba que foi pronunciada com mais força, com mais intensidade. E estas com menor intensidade são chamadas de átonas. Em café, a sílaba mais fraca foi o K. Ela foi pronunciada com menor intensidade, então ela é uma sílaba átona. Ela é a sílaba mais fraca. Então, ó, sílaba mais forte é a sílaba tônica e sílaba mais fraca é a sílaba átona. Tá bom? Estamos falando em relação à pronúncia delas. E aí nós temos aqui várias palavras, né, formadas por esse joguinho de palavras aí, ó. Abelha, a sílaba tônica é o B, né? Sílaba mais forte. Pato, a sílaba tônica é o Pá, né? Abacaxi, a sílaba tônica seria o Xi. E assim por diante, tem várias outras palavras aí. Então vamos lá. Revisão de acentuação. A palavra cabelo, a sílaba tônica é o B, né? A sílaba mais forte. A sílaba mais forte é a penúltima, né? Essa palavra aí para a gente classificar, ela seria uma palavra paroxítono, né? Porque ela tem a penúltima sílaba mais forte, né? Cabelo. E ela também seria uma palavra trissílaba, não é isso? Porque ela tem 3 sílabas. Em seguida, nós temos a palavra café. A palavra café, ela tem 2 sílabas, né? Então, ela é dissílaba, café, e a sílaba tônica dela é o café. Então, é a última sílaba que é a mais forte. A última sílaba que é a tônica. Então, ela é uma palavra oxítona. No terceiro exemplo, nós temos a palavra lâmpada. Lâmpada, ela tem quantas sílabas? 3, não é isso? Então, se ela tem 3 sílabas, ela é uma palavra trissílaba. Em relação à sílaba tônica, a sílaba mais forte dela é o lam, né? Lâmpada. A sílaba que é pronunciada com mais força é a antepenúltima. Então, essa palavra ela é proparoxítona. E por fim, no último exemplo, nós temos a palavra pé. Quantas sílabas tem aí? Só uma, certo? Só uma sílaba. Então, só tem uma sílaba, ela é monossílaba. Essa palavra sozinha, ela tem sentido? Essa sílaba sozinha? Pé? Tem, o pé, né? O pé da gente. Então, ela é um monossílabo tônico também, certo? Monossílabo tônico, beleza? Porque ela só tem uma sílaba. Então, dependendo da posição da sílaba tônica dentro da palavra, esta pode ser proparoxítona, paroxítona e oxítona, que foi o que a gente acabou de ver nos exemplos anteriores. Vamos conferir adiante também. Bom, então temos aí, né, a revisão de acentuação, ó, cabelo, paroxítona, como eu tinha explicado, café, oxítona. Ó, em cabelo é a penúltima sílaba mais forte, então penúltima ela é paroxítona. Café, como é a última sílaba mais forte, ela é oxítona. Lâmpada, como é a antepenúltima sílaba mais forte, ela é proparoxítona. E pé, só tem uma sílaba e tem sentido próprio, ela é monossílabo tônico. Quando nós estamos estudando, galera, a tonicidade das palavras, a gente tem que começar com a palavra do final, tá bom? Do final para o início. Última, penúltima, antepenúltima, a gente vai contando e vendo qual é a sílaba tônica e classificando, certo? Então vamos aqui dar uma revisada aqui mais nas paroxítonas, ou seja, quando tem a penúltima sílaba mais forte. Então vamos lá, paroxítonas. São palavras cuja sílaba tônica é a penúltima. São acentuadas as que terminam com R, L, X, N, PS, US, I, IS, uns, ons, an, ans, ãos e também os ditongos orais e seguidos ou não de S. Temos aí alguns exemplos como caráter, mártir, agradável, vírus, próprio, remédio, álbuns e fórum. Em todas elas nós tivemos a
penúltima sílaba sendo a mais forte, ou seja, a penúltima sílaba sendo a tônica. Por isso que elas são paroxítonas. Chegamos agora nas palavras que são oxítonas, ou seja, que tem a última sílaba mais forte, que tem a última sílaba tônica. Então vamos lá, ainda nas regras de acentuação, ó. A sílaba tônica é oxítona. Então vamos ver a definição. São as palavras cuja sílaba tônica é a última, assim como eu acabei de falar. E a regra para acentuar ela? São acentuadas as que terminam em a, as, e, es, o, os, em, ens. Ditongos abertos, ei, el e oi, seguidos ou não de s. Por exemplo, será, atrás, até, português, giló, bisavô, parabéns, anéis e chapéu. Percebam que em todas elas nós temos a última sílaba sendo pronunciada com mais força, ou seja, nós temos a última sílaba sendo a sílaba tônica. Então, por isso elas são oxítonas. Agora nós chegamos nas palavras proparoxítonas, ou seja, são as palavras que têm a antepenúltima sílaba mais forte, tá bom? E vamos ver uma curiosidade super importante sobre essas palavras e bem fácil, é que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Repito, ó, todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas. Inclusive, essa própria palavra que vocês estão vendo na tela, proparoxítona, ela é uma palavra que tem a antepenúltima sílaba mais forte e ela recebe acento, ó. Porém, vamos ver mais exemplos. Então, vamos aqui na regra de acentuação das sílabas tônicas, estudando as proparoxítonas. A definição, como eu já disse para vocês, certo? São palavras cuja sílaba tônica é a antepenúltima, ok? A regra é muito simples, é muito fácil. Todas são acentuadas. Toda palavra proparoxítona é acentuada. Vamos ver aqui alguns exemplos, como filósofo, cosmético, ângulos, célula, lâmpada, ônibus. Em todas elas, quando você for fazer a classificação, você conta última, penúltima, antepenúltima. Se a antepenúltima é a mais forte, ela é proparoxítona e automaticamente ela é acentuada. Você pode pensar em qualquer palavra que seja proparoxítona que ela vai ter acento. Por exemplo, a palavra médico, a palavra matemática, todas essas palavras são acentuadas, certo? Então, é a regra mais fácil que tem, é a regra das proparoxítonas, porque todas são acentuadas. Você só tem que ficar atento que a antepenúltima sílaba é a mais forte, ok? Então, vamos para o próximo aqui. Ainda falando de reforma ortográfica, nós chegamos aqui nos monossílabos tônicos. Reforma ortográfica, galera, porque é o seguinte, há uns anos atrás, em 2009, teve um acordo ortográfico, né, envolvendo todos os países que falam língua portuguesa, né, esse acordo ortográfico entrou em vigência em 2012, ou seja, todos os países que falam a língua portuguesa assinaram um acordo para que a escrita fique unificada, né, até para facilitar várias situações. Mas vamos aqui para o nosso assunto mesmo, de prova, né, do próximo conteúdo que é, do próximo TD, né, da próxima atividade, próxima prova, que é o monossílabo tônico. Ó, monossílabo tônico a gente já viu lá atrás, que é quando a palavra só tem uma sílaba, né? Então vamos lá, monossílabas tônicas são palavras cuja única sílaba é tônica, certo? Ou seja, só tem uma sílaba e ela é tônica, né? Ela é acentuada aqui, ó. São acentuadas as que terminam em a, as, e, es, o, os e seguidos ou não de s. Por exemplo, ó, lá é acentuado, certo? Só tem uma sílaba. E também tem um sentido, né? Eu estou dizendo lá, estou apontando para algo, né? Pé,
né, uma parte do nosso corpo, um membro do nosso corpo. Pó, né, pó é poeira. Então, todas essas palavras são monossílabos tônicos, elas são acentuadas. Vocês têm aí na tela as situações em que elas são acentuadas, tá bom? E todas elas também, se você prestar atenção, ela tem um sentido próprio, né? Então, monossílabo tônico, monossílabo é quando só tem uma sílaba, certo, galera? Então, vamos adiante. Chegamos aqui nos hiatos. Então, vamos lá, nos hiatos. Encontro de duas vogais na mesma palavra e, ao separar as sílabas, as vogais se separam em sílabas diferentes. Ou seja, por exemplo, aqui ó, na palavra moeda, eu tenho aqui um encontro vocálico, né, do O com o E. Quando eu vou realizar a separação das sílabas, fica moeda. O O e o E, as duas vogais ficam separadas. Isso nós classificamos como um hiato. Chegamos agora aqui no ditongo. Ditongo também é um encontro vocálico. Ditongo também é o encontro de duas vogais, certo? Juntos na mesma sílaba agora. Por exemplo, ó, deixe. Eu tenho o E e o I juntos. É um encontro vocálico, ok. Porém, quando eu faço a separação silábica, elas vão ficar juntas, o E e o I. Ó. O encontro vocálico vai ficar junto, ele não se separa. Então, isso é um ditongo. O mesmo acontece com saudade, o A e o U fica junto, o encontro vocálico. E na palavra quando, o U e o A, que é o encontro vocálico, também não se separa. Então, o ditongo é quando eu tenho encontro vocálico, encontro de duas vogais, e elas não se separam, tá bom? Na hora que eu vou realizar a separação silábica. Temos agora aqui o tritongo. O tritongo é muito simples. Ocorre um tritongo quando há o encontro de uma semivogal, de uma vogal e de outra semivogal. Ou seja, são as três aí juntas, tá bom? Na mesma sílaba. Seguindo sempre essa ordem, né? Semivogal mais vogal mais semivogal. Então, ó, por exemplo, no tritongo oral que nós temos aqui, ó, Uruguai, nós temos o U, o A e o I juntos na mesma sílaba. Paraguai, eu tenho o U, o A e o I juntos na mesma sílaba. Enxaguei, eu tenho o U, o E e o I juntos na mesma sílaba, quando eu for fazer a separação silábica, né? Ó, Uruguai, Paraguai, enxaguei, né? Iguais, né? Tem o U, o A e o I juntos. Quaisquer, tenho em quais o U, o A e o I junto. Aguei, né? Temos o U, o E e o I juntos. Também aqui temos os tritongos nasais, né? Que é aquele som que sai pelo nariz, né? Quão, saguões e enxaguem. Em todos eles aqui nós temos três vogais juntas, né? Com agora a diferença que também temos o som que sai pelo nariz, né? Sempre acompanhado aí de um tio ou de um M, né? Que são sons nasais. Então esse é o tritongo. Três é uma vogal, uma semivogal, uma semivogal, uma vogal e uma semivogal juntos. Aí você pode estar em dúvida, professor, o que é semivogal, o que é vogal? Galera, vogal é som mais forte da letra, né? O A, o E, o I, o O e o U, né? A vogal é o mais forte e a semivogal é aquela que se apoia nela, a mais fraca, tá bom? O fato é, elas vão estar juntas, ó. Por exemplo, em Uruguai. Guai, nós temos U, A e I juntos, na mesma sílaba, não se separa, então é tritongo. Então é isso aí, galera. Tchau, tchau e até a próxima aula. Valeu!